E nós, irmãos, vamos continuar a nossa meditação no Evangelho de Marcos, capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo 20 até o versículo de número 35. Marcos, capítulo 3, desde o versículo 20 até o versículo de número 35. Então foi ele para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Então, convocando-os Jesus, lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Que o Senhor nos conduza, irmãos, na meditação da sua palavra. Após nossa meditação de hoje, nós iremos participar de uma mesa. E mesa de família. Digo mesa de família porque a mesa que nos foi dada pelo nosso Pai Celestial. A mesa que foi preparada para nós através do sangue precioso de Jesus. E como lemos nas Escrituras e cantamos já hoje, nós, por meio da fé, então, no Senhor, somos membros de uma mesma família, de uma família espiritual. Certamente que quando Jesus esteve nesse mundo, a sua infância dentro de uma casa, o seu comportamento com a sua família, sua mãe, o marido de sua mãe, os seus irmãos, não somente o comportamento diante deles, mas o comportamento com eles foi completamente normal. Tanto que mais tarde no Evangelho de Marcos nós lemos que as pessoas na cidade dele, em Nazaré, o chamavam de o carpinteiro. E isso porque naquela época era muito normal, era o mais comum o pai seguir, ou melhor, o filho seguir nos mesmos passos que o pai profissionalmente. E José, nos diz também o Evangelho, era carpinteiro. Então quem olhava do lado de fora, quem via o relacionamento de Jesus com a sua família, via que era, assim, um comportamento, em certo sentido,
completamente normal. Jesus amava e respeitava a sua família. Noutro sentido, nós não podemos dizer que era completamente normal, porque Jesus foi o filho mais obediente que já houve na face da terra. Todo o seu relacionamento com seus pais era um relacionamento de respeito, de obediência. Jesus nunca ergueu a voz com os seus pais. Jesus, naturalmente, não era também um irmão briguento, mal-humorado, e que se alguma coisa acontecesse, ele diria mais ou menos assim: vou contar para minha mãe. Jesus nunca deve ter feito esse tipo de coisa. Por quê? Porque Jesus era um ser humano que desde o princípio foi não somente preservado da natureza pecaminosa, mas também que por causa da sua profunda comunhão com Deus que ele desenvolveu a cada dia, ele era uma pessoa que não contrariava os mandamentos de Deus, que dizem, por exemplo, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem. Então Jesus, nesse sentido, ele não era uma criança normal, porque ele era uma criança perfeita em tudo que fazia. Mas, ainda que isso seja verdade, meus irmãos, infelizmente, nem sempre os seus familiares creram nele, com exceção de Maria, talvez, porque diz o Evangelho de João que nem mesmo seus irmãos criam nele. Judas e Tiago, dois dos irmãos dele, nós sabemos com certeza que mais tarde vieram a se converter, e provavelmente os demais também, porque estavam todos ali na igreja em Jerusalém após a ressurreição de Jesus, mas a Bíblia diz que houve um determinado tempo que eles não criam. E então aqui no texto que nós começamos a ler, está escrito que Jesus, depois de ter escolhido os seus 12 discípulos, ele foi para uma casa, e ali, seus 12 apóstolos, e foi para uma casa juntamente com os 12 e outros discípulos também, e como sempre a casa ficou cheia. Jesus estava ensinando a palavra de Deus, pessoas enfermas eram curadas, os textos de Mateus e Lucas dizem para nós que os demônios continuavam a ser expulsos, e de modo que Jesus, às vezes, ele não tinha nem tempo para comer. Então os parentes de Jesus, quando souberam disso, começaram a dizer: ele está fora de si, a gente precisa prender ele. Já viu? Antigamente a gente usava muito isso, né? Essa expressão, precisa botar numa camisa de força. É o que eles estavam falando. Essa palavra aqui usada no versículo de número 21, ela é usada mais tarde, lá na segunda carta aos Coríntios, como loucura. Se procedemos loucamente, diz o apóstolo Paulo, é por causa do nosso evangelho que é contrário à maneira de ser desse mundo. E é exatamente a palavra que está sendo usada aqui pelos parentes de Jesus. Então eles vão até o lugar onde Jesus está, e quando chega lá a multidão é muito grande, eles mandam um recado. Alguém vai falar para Jesus: olha, tua mãe e os teus irmãos estão lá fora, e eles querem conversar com você, eles querem falar-te. Naturalmente, meus irmãos, é certo que Jesus, como filho de Israel, como amante da Bíblia, ele também amava e respeitava a sua família. Mas Jesus se serviu daquela oportunidade para trazer mais uma lição de profundo significado espiritual. Ele olhou ao redor e, estendendo a sua mão, disse: quem é minha mãe e meus irmãos? E também respondeu ele mesmo: estes são, eis minha mãe e os meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus é meu irmão, irmã e mãe. No entanto, antes que os parentes de Jesus chegassem ali, Mateus insere para nós mais uma história de conflito com os doutores da lei. Jesus estava ali dentro da casa, estava ministrando a palavra, e a Bíblia diz que chegaram alguns escribas da Judeia, de Jerusalém, homens que vinham do centro religioso e político de Israel. Havia muitos escribas na Galileia, só que os escribas não estavam podendo com Jesus. Tudo que eles falavam, Jesus
Ele mostrava como eles estavam errados. Jesus expulsava demônios, Jesus curava enfermos. E então o texto nos indica que foi chamada uma comissão lá de Jerusalém para vir e tratar do assunto. Chegam esses homens ali, eles estão dentro da casa e observam o comportamento de Jesus, e aí eles emitem um veredito. Esse homem está expulsando demônios pelo poder de Beelzebu, que é o chefe dos demônios. Ele expulsa demônios pelo maioral deles. De outra maneira, olha, esse homem aí está endemoniado. Esse homem está possesso. O que ele está fazendo é colaborar com o diabo. E aí então Jesus dá para eles uma resposta, como sempre, de incrível bom senso. Ele usa duas parábolas aqui, como chama Marcos, né? Nós diríamos ilustrações. Ele diz assim: primeiro, vamos pensar num reino que está dividido. Se um reino ficar dividido contra si mesmo, o que vai acontecer com esse reino? Ou uma casa dividida contra si mesma. Se as pessoas começarem a brigar entre si, o que vai acontecer com essa casa ou com esse reino? Não irão permanecer. Assim também, se eu estivesse expulsando Satanás de acordo com a vontade de Satanás, o que ia acontecer com o reino de Satanás em breve? Não subsistiria. Em outras palavras, vocês estão me acusando de uma coisa que não tem sentido, não tem razão. Mas aí Jesus usa uma segunda parábola para dizer o que realmente estava acontecendo. E ele diz assim: suponhamos que alguém vá invadir uma casa e roubar os seus bens. Qual é a primeira coisa que essa pessoa precisa fazer? Amarrar o dono da casa. A palavra que ele usa aqui é valente. Amarra o dono da casa, então depois pode saquear à vontade. E é claro, né, para esse valente amarrar o dono da casa, tem que ser mais valente ainda, tem que ser mais forte, né? E era isso o que estava acontecendo. Conforme o Senhor Jesus ensina, ele estava invadindo a casa de Satanás. Ele estava amarrando Satanás, estava saqueando os bens de Satanás. Mas aí Jesus então faz uma séria advertência. Ele diz assim: olha, todos os pecados e blasfêmias que os homens cometerem serão perdoados. Mas se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, isto é, se alguém disser que aquilo que eu estou fazendo é coisa do diabo, porque Jesus trabalhava no poder do Espírito Santo, se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado eternamente, será réu de pecado eterno. E no versículo 30, Mateus explica o que Jesus queria dizer com isso. Porque os escribas estavam dizendo que Jesus fazia as suas obras pelo poder de Satanás. Aqui, pois, meus irmãos, nós vemos três atitudes diferentes das pessoas em relação a Jesus. Alguns diziam que Jesus estava com problemas mentais. Diziam que ele estava fora de si. Não estavam falando isso por maldade, mas por uma preocupação legítima com Jesus, em certo aspecto. Ele é da nossa família, ele não está bem. Mas por outro lado, fruto da incredulidade. Porque se eles crescem em Jesus, sabiam que Jesus estava fazendo as coisas certas e dizendo as coisas certas. Por outro lado, nós temos os escribas, que têm a ousadia de dizer que Jesus estava possesso pelo chefe dos demônios. Há um escritor muito famoso do século passado que dizia assim: olha, a gente não tem alternativa. Ou nós dizemos que Jesus era um louco, ou dizemos que Jesus era um mentiroso a serviço de Satanás, ou então nós concluímos que ele era realmente quem ele dizia, isto é, o Filho de Deus. E além desses dois grupos aqui, no texto nós vemos um grupo de pessoas que criam no Senhor Jesus. Tanto que a respeito delas, Jesus diz assim: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. É sobre essas pessoas, meus irmãos, segundo as declarações de Jesus, que nós vamos nos concentrar nesta noite. O que Jesus fala a respeito dessas pessoas que nele creem? A primeira coisa que eu quero destacar
à luz da parábola de Jesus, é que são pessoas a quem Jesus tirou do poder de Satanás. Das duas ilustrações que Jesus usa aqui, por um lado, Jesus diz que ele não era um colaborador do diabo, mas por outro lado, ele também está dizendo que ele é aquele que invadiu a casa do diabo, que amarrou o diabo e que está saqueando os seus bens. O Evangelho segundo Mateus é mais detalhado, então eu gostaria de ir com vocês agora para Mateus, capítulo de número 12, versículos 28 e 29. É a mesma história, mas contada para nós com alguns detalhes a mais e que nos ajudam a ter uma compreensão ainda maior ou ainda melhor do texto. Mateus capítulo 12, versículos 28 e 29. Está escrito assim: se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Veja, aqui Mateus ele coloca as verdades de modo invertido, né? Mas a verdade é muito clara aqui de qualquer modo. Ele diz assim, olha, se eu estou expulsando demônios pelo poder do Espírito de Deus, então é porque o reino de Deus já chegou. E aí então ele coloca a parábola. Antes de alguém invadir uma casa, a primeira coisa que precisa fazer é amarrar o valente, o dono da casa. Com isto, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele está ao mesmo tempo que trazendo uma novidade maravilhosa, a chegada do reino de Deus, ele também está descrevendo uma triste realidade a respeito daqueles que não creem no Senhor. Na primeira carta de João, o apóstolo João escreveu assim: o mundo jaz no maligno, isto é, o mundo está sob o domínio de Satanás. Noutro lugar, quando falava com os judeus que não criam nele, Jesus disse assim: vocês são filhos do diabo, porque vocês são escravos do pecado e fazem a vontade do diabo e querem satisfazer-lhe os desejos. E na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo explica que essa era a realidade de todos nós. Eu quero ler agora com vocês então a carta de Paulo aos Efésios. Ele explica que é a condição, capítulo 2 de Efésios, versículos 1 a 3. Ele explica que essa era a condição natural de toda a humanidade, uma vez que o pecado entrou na vida de todos os seres humanos. Efésios 2, de 1 a 3, a Bíblia diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, seguindo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Veja, em todos esses textos que eu acabo de citar, o Espírito Santo está nos ensinando que, desde o momento em que nós somos nascidos nesse mundo, nós já nascemos sob a influência nefasta do inimigo das nossas almas. Já nascemos inclinados a fazer a vontade da carne. E quando fazemos a vontade da carne, estamos fazendo a vontade de Satanás, do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora continua a agir nos filhos da desobediência. A única razão para nós estarmos vivos neste mundo é que desde a queda dos nossos primeiros pais, a misericórdia de Deus tem sido a causa de a humanidade não ser completamente destruída. Mas, pensando em misericórdia, eu quero voltar com vocês agora para Colossenses. Nós estamos em Efésios e mais uma vez vamos ali para Colossenses, capítulo de número 1, versículos 13 e 14. E Paulo, falando a respeito da grande misericórdia de Deus na nossa vida, ele escreve assim: ele nos libertou do império das trevas
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Veja, essa era a condição de todos nós. Era no império das trevas que nós estávamos, mas Jesus Cristo nos libertou. Eu estou pensando, uma vez, muitos anos atrás, eu ainda não era convertido, e foi ali que começou naqueles dias que começaram a minha conversão, eu vi uma cena deprimente num ônibus. Uma cena deprimente para mim e para todos que estavam lá. É que um homem ficou endemoniado. E tudo aquilo, as coisas que aconteceram, nos deixou todos muito consternados. Confesso para os irmãos que alguns meses depois eu ainda pensava naquilo e eu pensava comigo mesmo, meu Deus, como é que um ser humano chega a essa condição? Mas se nós pensarmos bem, meus irmãos, nós vamos ver que o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, para ser templo do seu espírito, muitas vezes se entrega não somente a isso, mas a vidas de degradação. Por exemplo, aqueles que se entregam à pornografia, seres humanos que foram criados para glorificar a Deus e degradam-se a si mesmos, aos seus corpos que deveriam ser templo do Espírito Santo, através de vidas imorais, de busca pela satisfação, e não conseguem naturalmente. Esses dias eu estava comentando com a Tequinha, eu disse assim, amor, olha que coisa terrível. Um dia, alguém, sem nenhuma razão forte para isso, experimenta usar drogas. E por causa desse ato impensado, essa pessoa depois se torna viciada para o resto da vida. E quantas vezes ela tenta se libertar e não consegue? Mas será, meus irmãos, que somente essas classes de pessoas que eu estou falando, será que somente elas estão vivendo no reino das trevas? O apóstolo Paulo diz que todo aquele que vive fazendo a vontade da sua própria carne é escravo do pecado. Mas como é maravilhosa a graça de Deus, Ele, o Senhor Jesus, através do seu sangue precioso, triunfou sobre o reino das trevas e nos tirou de lá, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E como diz o apóstolo João também na sua primeira carta, aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Crente, você é uma pessoa livre do poder do império das trevas. Você nasceu de Deus. Ele tirou você daquela situação terrível. E agora você vive no reino de luz do Senhor Jesus Cristo. Você não pertence mais ao mundo, você não pertence ao pecado, você não pertence ao diabo, porque você é livre para servir a Jesus Cristo. Essa mesa é a mesa daqueles que foram tirados do império das trevas. Segunda coisa que eu gostaria de dizer, Jesus nos diz que essas pessoas que nele creem são pessoas para as quais há perdão de todo e qualquer pecado. Todos os pecados serão perdoados. A bem da verdade, a ênfase do que Jesus está dizendo aqui, ela recai no versículo de número 29, porque Jesus está advertindo os fariseus, os escribas, de que eles estavam cometendo um pecado no qual, se eles continuassem, não haveria perdão por toda a eternidade, né? É uma maneira da gente falar assim, olha, tudo tem limite, né? Eu posso suportar isso, eu posso relevar aquilo outro, mas agora essa pessoa passou dos limites. É o que Jesus está dizendo aqui. Olha, todos os pecados podem ser perdoados, mas tem limite. Chega uma hora que, se a pessoa continuar assim, não vai ter solução para ela, né? Ou como diz o texto de 2 Crônicas, agora não tem mais remédio. Quer dizer, existe um comportamento que não terá perdão por toda a eternidade. E qual é o comportamento? Ele diz aqui, blasfemar contra o Espírito Santo. Quando
as pessoas pensam a respeito disso, eu vejo que às vezes tem alguma dificuldade para assimilar, especialmente os crentes, né? Assim, situações que, como diria o profeta Jeremias, Deus nem estava pensando nelas quando ele falou certas coisas, mas as pessoas acabam interpretando de outra maneira, né? Então, por exemplo, eu já ouvi pessoas dizerem mais ou menos assim, né? Alguém se diz inspirado pelo Espírito Santo e está trazendo uma palavra da parte do Espírito Santo e dizem assim, olha, você não pode duvidar do que eu estou falando, porque se duvidar é blasfêmia contra o Espírito Santo, e aí não tem perdão, eternamente. E aí algumas pessoas, vocês sabem, existem aqueles que abusam das outras pessoas religiosamente, não é? Tem que acreditar no que eu estou falando, porque afinal de contas eu estou inspirado por Deus. Então algumas pessoas, elas ficam assim com medo de questionar, ficam com medo de verificar se aquilo ali realmente procede de Deus. Mas meus irmãos, quando um crente questiona, quando um crente pega a Bíblia para saber se aquilo é realmente o que a Bíblia diz, o nome disso é honrar o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que tudo tem que ser examinado à luz da própria Escritura. Que você não pode dar crédito a tudo que estiver ouvindo, mas ao contrário, você precisa, como é que diz o apóstolo João, provar os Espíritos, se realmente eles vêm de Deus. Então não é isso o que é blasfemar contra o Espírito Santo. O que é? A própria palavra blasfemar, ela significa falar contra, não é? E o Senhor Jesus disse que muitas vezes a gente fala bobagem, né? A gente fala que não deveria falar, mas falar contra o Espírito Santo é algo gravíssimo. E por que Jesus diz isso, meus irmãos? Primeiro, porque o Espírito Santo é quem inspirou as Escrituras Sagradas. O Espírito Santo é quem operou no ventre de Maria, fazendo com que ela concebesse e pudesse dar à luz o Filho de Deus. O Espírito Santo é quem ungiu Jesus com poder para todas as obras que ele fazia. É quem, por meio do Evangelho, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem regenera. É o Espírito Santo quem realiza a obra da santificação. É ele quem nos ressuscitará dentre os mortos. É aquele cujo poder estava em Jesus para tudo o que Jesus fazia. Era ele quem conduzia a Jesus. Ou resumindo, conforme diz o Evangelho de João, o Espírito Santo veio para glorificar a Cristo. E quando alguém, ao invés de atribuir o Espírito Santo as obras de Cristo, diz assim, isso aí é uma coisa do mal, isso daí não faz bem, o nome disso é blasfemar contra o Espírito Santo. Eu já vi um homem, alguns anos atrás, numa reunião lá em Brasília, uma reunião dessas que eles defendem certos pecados de hoje em dia, ele pegou a Bíblia, ele estava com um colarinho clerical, e ele disse assim, esse livro é a causa dos males da humanidade. O nome disso é blasfemar contra o Espírito Santo. O nome disso é se opor à obra de Deus, realizada em Cristo. Então o que Jesus está dizendo, ele não está dizendo que é um pecado que nunca poderá ser perdoado, mas o que ele está dizendo é, se a pessoa permanecer nessa situação, não tem jeito. É a mesma maneira da pessoa dizer assim, olha, eu não quero Jesus na minha vida. Para que eu preciso? Jesus faz mal, como muitos dizem nos dias de hoje. E aí, então, há o problema do pecado eterno, de resultados eternos. Em outras palavras, o que eu quero dizer, se você é crente em Jesus, não há perigo de você blasfemar contra o Espírito Santo, porque o crente não faz isso. O crente é justamente o contrário, ele teme a Deus, ele ama o Espírito de Deus, ele ama o Senhor Jesus. Então é um pecado que o crente não comete. Mas tem uma outra verdade aqui que Jesus está afirmando, é que fora esse pecado, todos os outros são pecados que têm perdão. Às vezes, nós nos sentimos o principal dos pecadores. Às vezes, nós dizemos assim,
Como é que eu posso ser desse jeito, meu Deus do céu? Como é que, por exemplo, eu poderia chegar e participar da ceia do Senhor? Eu não sou digno disso. Sim, nós, em nossos pecados, não temos dignidade nenhuma. Mas não se esqueça de que você não está se chegando à mesa do Senhor na sua própria carne. Você está se aproximando como alguém que crê no Senhor Jesus. E para quem ele diz assim, seja qual for o teu pecado será perdoado. Aquele que derramou sangue na cruz para te purificar de todos os pecados. Agora a Bíblia, além dela falar que existe essa possibilidade de perdão para os pecados, ela também nos dá muitos exemplos disto. Essa semana, enquanto eu meditava, eu pensei em alguns exemplos para dar para vocês, mas aí eu pensei assim, não vou ficar dando muito exemplo não, porque pode dar ideia, né? Assim, as pessoas podem ficar pensando assim, poxa, que maravilha, mas eu quero destacar um homem que a palavra de Deus usa como exemplo para nós, para nos consolar, para nos fortalecer, para nos ajudar, para termos confiança no perdão eterno de Deus. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 13 em diante, o apóstolo Paulo está falando da experiência dele mesmo, convertido ao Senhor Jesus. Vocês se lembram que o apóstolo Paulo, ele tinha Jesus como um blasfemador, como um herege, que ele perseguia a igreja de Deus, até o dia que a graça de Deus entrou na vida dele. Então Paulo, falando a respeito da sua própria conversão, ele diz assim, a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor Jesus com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, o fato de eu ser o principal, me foi concedida a misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. O que Paulo está dizendo? Você tem consciência dos seus pecados? Olha para mim, eu era o pior, eu era o principal, mas Cristo quer que você saiba que eu sou um modelo para todo pecador. Todo pecador pode ser perdoado, todo pecador que se achega ao Senhor Jesus Cristo. O que eu quero com isto enfatizar, irmão, qualquer que seja o pecado, se confessarmos os nossos pecados, Ele ou eu, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar. Terceira coisa que Jesus diz aqui, esses que foram libertados do poder de Satanás, esses a quem ele promete perdão para todos os seus pecados, esses são a sua família espiritual. Antes de nós nos concentrarmos mais aqui no texto de Marcos, eu gostaria de ler com vocês os dois textos paralelos a este, que se encontram em Mateus e em Lucas. Então, primeiramente, vamos para o texto de Mateus, capítulo 12. E eu quero ler com os irmãos os versículos 48 a 50. Nós temos 4 evangelhos e, assim, por que nós temos 4 evangelhos, né? É porque as verdades de Deus são tão grandes que um conta um aspecto, o outro completa, um vai completando o outro para a gente ter um quadro maior, um quadro melhor, não é? E então, Mateus 12, de 48 a 50, está escrito assim, porém, é a mesma cena, é a mesma casa, alguém vem e avisa Jesus, porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos. O que eu desejo destacar com esse texto, meus irmãos, é que aqui é usada a palavra discípulos. Isto é, para todas aquelas pessoas que estavam naquela casa e que criam nele. Ele não está dizendo assim simplesmente a multidão
que estava ali ao redor. Naquela multidão havia escribas e fariseus também, mas não eram a família de Jesus. Então Mateus aqui ele torna mais claro para nós, estendendo a mão para os seus discípulos. E no versículo 50, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, e aqui sim ele estende para o mundo inteiro, qualquer um que fizer a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, irmã e mãe. Agora, o que significa isso? O que é fazer a vontade de Deus? Então eu quero ler Lucas com vocês, capítulo de número 8. Lucas, capítulo 8, versículo de número 21. E diz assim: ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Por que é importante nós olharmos para esse texto? Porque, meus irmãos, a vontade de Deus não é uma coisa que está encoberta e pela qual nós precisamos então ficar passando por experiências místicas para conhecer. A vontade de Deus está muito claramente revelada para nós. E onde é que ela está revelada? Na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A família de Jesus são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então não é algo que esteja assim, além do entendimento do ser humano, no sentido de que esteja fora do alcance do ser humano. Não. Sim, há um sentido em que nós todos precisamos da iluminação do Espírito Santo para crer na Escritura. Mas não é uma coisa que é assim, extraterrena. É algo que Deus colocou para todos nós, está diante de nós. Jesus tinha uma família na terra. E era muito importante a família de Jesus. O apóstolo Paulo, falando a respeito de marido e mulher, ele diz assim que a família é importante, entre outras coisas, porque a família é um reflexo da glória de Cristo. Assim, homem e mulher são um reflexo na sua união, são um reflexo da própria família do Senhor Jesus Cristo. A família, portanto, é algo muito importante. Tanto que a família da terra é uma figura da família celestial. Mas, irmãos, é só uma figura. E quando a gente, ou para usar a linguagem de Hebreus, é só uma sombra. Porque Jesus diz que na eternidade as nossas famílias carnais, elas não mais existirão. Não haverá mais casamento. Todos seremos como os anjos no céu. O que eu quero dizer é que a família aqui desse mundo, embora seja importantíssima e não temos como subvalorizá-la, é uma coisa passageira. É uma coisa que um dia acaba. Mas existe uma família que é uma família eterna. E Jesus, então, quando ele ouve essas palavras, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, ele aproveita para falar a respeito de laços que são muito mais do que os desse mundo, de laços eternos. Ele estende a mão para os seus discípulos e diz: minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Vamos voltar então para Marcos capítulo 3. Quero agora ler novamente com vocês os versículos 34 e 35. E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Por que Marcos, ele não sentiu a necessidade de colocar as palavras discípulo, não colocar a palavra de Deus? É porque os seus leitores já tinham familiaridade com o Evangelho. Lá naquela primeira mensagem eu disse para os irmãos que Pedro pregou muitos anos na cidade de Roma, que Marcos era o seu secretário e que Marcos escreveu esse Evangelho para os crentes da cidade de Roma. Então, quando Marcos aqui ele fala, eles têm a palavra de Deus, ou quem faz a vontade de Deus, aquelas pessoas já sabiam, porque antes mesmo, aqui no Evangelho, Marcos já havia explicado. Então, eu quero voltar com vocês agora para o texto de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15.
depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Esse é o resumo de toda a palavra de Deus. Creia no evangelho, arrependa-se dos seus pecados e você verá o reino de Deus. Eu quero chegar a algumas conclusões com os irmãos. Agora, nós vamos participar da Santa Ceia. Nós temos uma refeição que foi preparada pelo Senhor. Quem são os que podem participar dela? São os que creem em Jesus, os que se arrependeram dos seus pecados, que ouvem e praticam a palavra de Deus. Os que creem em Jesus, que se arrependem, foram também libertados do poder do império das trevas. Agora eles vivem no reino da luz do amor de Deus. Eles vivem no reino do Senhor Jesus Cristo. São aquelas pessoas que, longe de pensar erradamente em relação a Cristo, aceitam aquilo que Ele diz. Esses, Ele diz, são minha mãe e meus irmãos. Duas aplicações gerais. Primeiro, talvez nós tenhamos no nosso meio alguém que ainda não faz parte dessa família, que ainda não aceitou Jesus Cristo, que ainda está no império das trevas. Mas eu quero te encorajar a, nesta noite, receber a Jesus, crer nele, arrepender-se dos seus pecados. E se você fizer isso, se você atender à voz de Deus, então hoje mesmo, como muitas vezes Jesus disse às pessoas à sua volta, Ele dirá para você: estão perdoados os teus pecados. Querido, talvez você não tenha ainda começado a seguir Jesus, mas se hoje o Evangelho está sendo pregado a você, isso é expressão do amor de Deus por você. É Deus dizendo para você que Ele não quer que você se perca, mas que Ele quer tirar você do poder das trevas e trazer para o reino do Filho do seu amor. Então hoje, quando nós estivermos orando, se você ainda não está seguindo a Jesus, ore a Jesus e diga: Senhor, eu quero te receber como meu Senhor e Salvador. Eu quero pedir perdão para os meus pecados. Eu quero começar uma vida nova. Senhor, dá-me essa vida nova. E Ele te atenderá. Comece a seguir Jesus hoje mesmo, e você será parte da família de Deus. Segundo, se você já é desta família, primeira recomendação ou primeira aplicação: ânimo, irmão, coragem. Não nos amedrontemos diante das investidas de Satanás. Satanás muitas vezes ainda luta contra o povo de Deus. Ele sabe que está perdendo território a cada dia, que até a vinda de Jesus o número dos eleitos estará completo. E Satanás continua atacando. Mas o que o Senhor Jesus prometeu? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, se você se sente tentado, resista. Você não pertence ao pecado, você não pertence ao mundo, não pertence ao diabo. Se ele quer provar a sua fé, se ele ataca com as suas mentiras, com as suas acusações, confie que Jesus é maior do que Satanás. Confie nas mãos de quem você está. Então, força diante das lutas, irmão. Não desista, não desanime, continue em frente. Segundo, andemos de modo digno da nossa vocação. Nós não somos destinados a viver entregues ao pecado, nem à carne. Então, não blasfememos contra o Senhor, não reclamemos das circunstâncias, mas confiemos. E confiemos também que, por mais que muitas vezes nós pecamos,
assim como ele perdoou o principal dos pecadores, e é claro que num certo sentido eu não posso concordar com Paulo, porque o pior dos pecadores sou eu, mesmo como ele perdoou o principal dos pecadores, confie que ele perdoa você também. Eu quero encorajar você a participar da Santa Ceia hoje, humildemente, confessando os seus pecados e dizendo: Senhor, eu confio no sangue precioso de Jesus. Andemos de modo digno da nossa vocação também, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, levando as cargas uns dos outros, sendo servos uns dos outros em amor, porque se alguém dessa maneira vive, está cumprindo a lei de Cristo. E por último, não deixe que a tristeza pelo pecado seja aquilo que domine o teu coração, mas que o teu coração seja dirigido pela paz e pela alegria do Espírito Santo, que é de todo aquele que crê no Senhor Jesus. Assim, participemos com muito regozijo no nosso coração, porque somos família de Deus.